Na nossa segunda aula, a gente falou sobre a equação da circunferência, vetores paralelos e perpendiculares e versor de um vetor. Só para lembrar aqui o que a gente chama de circunferência, né? Quando a gente vê uma bola de futebol, como é que a gente descreve isso matematicamente? A gente chama isso de esfera. E uma moeda a gente chama de círculo. E anéis, um anel, a gente chama de circunferência. Então, circunferência é só a linhazinha, né? Quando a gente preenche essa linha, né? No caso de uma moeda, isso a gente chama de círculo. Então, a gente está interessado na circunferência. Como é que eu vou definir matematicamente o que é uma circunferência? A circunferência ela é um conjunto de pontos que tem uma distância fixa, uma distância R, que a gente chama de raio, de um dado ponto, que a gente está chamando aqui de C, que é o centro da nossa circunferência. Então, temos todos os pontos que têm distância R de um ponto C, e aí esses pontos formam a minha circunferência. Agora, como é que a gente vai descrever mesmo quem são esses pontos? A gente precisa de uma equação. E aí que está a relação de circunferência com vetores, né? Que é o nosso assunto. Bom, eu quero pontos que têm uma distância R de um ponto C. Vamos lá para o GeoGebra ver o que significa esse desenho, né? Eu vou desenhar aqui uma circunferência qualquer, então preciso de um ponto. E aí eu escolho um outro ponto e ele define uma circunferência para mim. O que eu tenho aqui? Eu tenho o meu centro, que no caso eu desenhei sendo o centro do meu plano cartesiano. E tenho vários outros pontos que formam a minha circunferência. Se eu escolher um ponto, como esse B aqui que eu desenhei, eu posso definir também um vetor de centro, então, de origem no centro da minha circunferência, extremidade em um ponto da minha circunferência. Eu posso definir vários vetores, né, centrados lá no centro, com origem no centro da minha circunferência e extremidade em pontos da minha circunferência. O que eu tenho aqui? Eu tenho vetores de mesmo módulo. Qual é o módulo? É o raio. Então beleza, eu sei fazer continhas com isso. Se eu tenho um vetor AC aqui, por exemplo, eu faço lá o meu triângulo retângulo da aula passada e eu consigo tirar uma equação dessa história, né? Que era aquela história de desenhar um triângulo retângulo e usar o teorema de Pitágoras para encontrar o tamanho do meu vetor, o módulo dele, né? Esse módulo ao quadrado, a hipotenusa ao quadrado do meu triângulo retângulo é igual à soma dos quadrados dos catetos, e os catetos são as coordenadas do meu ponto C, que são iguais às coordenadas do meu vetor AB. Então, daqui eu tiro a equação da circunferência, só usando essa definição de módulo de um vetor, né? Então, a gente tem aqui que o raio vai ser igual a raiz quadrada, então, da soma dos quadrados das coordenadas do vetor. E quem são as coordenadas do vetor? E aí, vamos lembrar de novo da aula passada. Como é que eu encontro as coordenadas de um vetor AC? Eu pego as coordenadas do ponto C e diminuo das coordenadas do ponto A. E aí, bom, quem são as coordenadas do ponto C, da circunferência? Não sei, são esses caras que eu quero encontrar, x e y. E do ponto A, esses eu conheço, são as coordenadas do centro, que em geral são dadas, né? A gente está chamando aqui de A e B, beleza? Então, as coordenadas são essa diferença. E aí, bom, a gente não gosta muito dessa raiz quadrada enorme, e aí para tirar ela da história, a gente eleva os dois lados ao quadrado e a gente escreve a equação da circunferência desse jeito, x menos a ao quadrado mais y menos b ao quadrado igual a r ao quadrado. E aí, o que a gente tem que observar aqui na equação da circunferência? A gente viu aqui como é que se constrói, né, de onde ela vem, tudo bonitinho, chegamos a esse resultado. Depois, na hora de fazer os exercícios, a gente acaba esquecendo de tudo, e aí, se a gente vê, por exemplo, um mais aqui, a gente não lembra que tinha um menos lá, né, na equação
original, e aí a gente acha que o centro é positivo, né? Se eu tenho mais, tem coordenada positiva, não tem. Né? Se aparece um mais aqui, é porque esse A é um número negativo, ou seja, a abscissa do meu centro é um número negativo. Então, primeiro cuidado que vocês têm que ter na hora de olhar para a equação de uma circunferência. E a segunda coisa, um erro muito comum, é os alunos acabarem considerando o raio da circunferência como sendo aquele número que aparece ali sozinho, né, na equação. E não é. Qual é o raio? É a raiz quadrada daquele número que aparece sozinho na equação. Então, cuidado com desses dois detalhes. Vamos fazer uma atividade aqui bem simples, só pra gente entender, usar números para ficar tudo mais claro. Esboça circunferência com centro 1 e raio 2. Vamos lá pro GeoGebra de novo, apesar de eu já ter desenhado aqui. Como eu faço isso? Eu posso... Deixa eu apagar todas essas coisas que eu fiz para não ficar muito poluído. Eu posso utilizar um recurso do GeoGebra, que é construir a circunferência dado um centro e um ponto, né? Então, eu vou marcar aqui o meu centro, que é o ponto 1, 1. Então, aqui vai ser o meu centro da minha circunferência. E raio 2. Bom, vou mover meu mouse e ele tá aumentando ou diminuindo a minha circunferência. Eu quero que o raio seja 2. Como é que eu faço para o raio ser 2? Eu posso, por exemplo, partir aqui do meu 1 e subir, né? Eu vou mover o meu mouse verticalmente até aqui, por exemplo. Se eu movo o meu mouse até aqui, qual é a distância do meu mouse até esse ponto F? A distância é 1. Como é que eu vejo isso? Eu olho lá para o eixo Y, né? Eu estou olhando para as ordenadas desses pontos, do mouse e do F, que são 2 e 1. A diferença dessas ordenadas é 1, então essa distância é 1. Mas eu não quero 1, eu quero 2. Então eu tenho que mover até o 3. Se eu movo até o 3, a distância do mouse até esse pontinho F é 2, que é o que eu quero. Então eu vou marcar aqui. Eu sei que esse ponto G, ele tem que ser um ponto da minha circunferência, porque ele é um ponto que tem distância 2 para o ponto F, de coordenadas 1, que é o centro da minha circunferência. Então, beleza, tá feita a questão. Eu movi aqui para cima, eu poderia ter movido para a direita, para a esquerda ou para baixo, tanto faz. São as maneiras mais fáceis, né, de encontrar pontos que tem distância 2 do centro. Claro que eu posso encontrar esse cara aqui também, mas é um pouco mais difícil, eu ia ter que fazer mais continhas, né? Olhando para cima, para baixo e para os lados, fica mais fácil, facilita a minha vida, beleza? Então tá, então a gente achou lá a equação da nossa circunferência. Aliás, a gente esboçou a nossa circunferência. Como é que eu encontrei a equação dessa circunferência? Vou usar o que a gente viu no slide anterior. Eu tenho uma formuleta, que é então x menos a, onde esse a é a abscissa do centro, que nesse caso é 1. Isso tudo ao quadrado, mais y menos b, que é a ordenada do centro, que nesse caso também é 1. Tudo ao quadrado, igual ao raio, que nesse caso é 2 ao quadrado. Então, essa é a equação da circunferência, beleza? Eu poderia fazer o contrário também, né? Eu poderia te dar uma equação da circunferência e pedir para você esboçar. Vamos inventar uma aqui, ó. Vou fazer assim, por exemplo, x mais 2, isso tudo ao quadrado, mais y ao quadrado igual a 5. O que o GeoGebra vai desenhar para mim? Deixa eu pensar aqui. Bom, o centro dessa circunferência é menos 2, 0. Como eu sei isso? Porque eu conheço o formato da equação da circunferência. Eu sei que aqui tem que aparecer x menos a abscissa do centro. Tá aparecendo mais, então o que se encaixaria aqui para o meu A, para o valor do meu A, é menos 2. Porque aí eu ficaria menos 2 ia dar mais. E depois aparece um y mais b. Aqui tá aparecendo um y sozinho, então eu posso considerar que é um y menos 0. E aí 0 é a ordenada do meu centro. E qual é o raio dessa circunferência? O raio é raiz de 5. É esse número que está sozinho
é a raiz desse número que está sozinho, é o meu raio. E aí pronto, o GeoGebra desenhou para mim. Centro, então, menos 2, 0. E raio, raiz de 5. Beleza? Então, isso que a gente falou de circunferência só muito por alto, né? Bem básico, só para relacionar essa questão dos vetores, né? E aí vamos continuar com vetores. Vetores paralelos, a gente já falou sobre isso. A definição ela é análoga, né, a de retas, então é bem familiar. Os vetores são paralelos ou colineares se eles têm a mesma direção, se eles estão sobre a mesma reta, por exemplo, né? Sobre não, se eles são paralelos no caso. Se eles formam então o mesmo ângulo com eixo X, ou não necessariamente o mesmo, né? Porque eu posso ter vetores com sentidos opostos e ainda assim paralelos. Eles formam o mesmo ângulo, ou o ângulo de um é igual ao ângulo de outro mais 180 graus, né? Se eu troco o sentido, eu somo 180 graus, meia volta, né? Ao ângulo que o vetor forma com o eixo X. Mas como é que a gente consegue enxergar isso algebricamente? Se dois vetores são paralelos, U e V, então existe um número tal que um dos vetores, o U, é igual a K vezes o outro vetor, K vezes V. Por exemplo, eu sei que os vetores 1, 2 e 3, 6, vamos ver lá no GeoGebra quem são esses vetores. Eu desenho aqui o vetor 1, 2, desenhei. Agora eu vou desenhar o vetor 3, 6. Bom, eles estão aqui um em cima do outro, eles são paralelos, eles têm a mesma direção, né? Formam inclusive o mesmo ângulo com o eixo X. E o que eu observo nas coordenadas deles? O vetor 3, 6, ele é igual a 3 vezes o vetor 1, 2. Se eu pego o 3 e multiplico pelas coordenadas aqui, 1, 2, eu obtenho exatamente 3, 6. Então, eu vejo algebricamente que eles são paralelos. Já o vetor 1, 2 e 2, 8. Vamos desenhar aqui. 1, 2. Desenhou pra mim. E 2... Opa, vou botar um aqui na frente. 2, 8. Bom, eu já tô vendo que eles não são paralelos, né? Ele está numa direção. E eu consigo verificar também que eles não são paralelos de uma outra maneira, mostrando que não existe esse tal desse K, né? Tal que um vai ser igual a K vezes o outro. Se eu for tentar encontrar esse K, se eu for fazer essa continha, né? Eu preciso de um K que satisfaça essa equação. E aí eu vou fazer lá. Bom, dois vetores são iguais, as coordenadas são iguais. Então, vou fazer lá 15 vezes 1, K vezes 1 dá K. Então, precisaria que esse K fosse igual a 2, né? Para eu poder igualar aqui as minhas primeiras coordenadas. Mas se eu for olhar para a segunda coordenada, eu vou fazer a continha aqui, K vezes 2. Isso vai dar 2K. Para 2K ser igual a 8, K teria que ser 4. Bom, K é 2 ou é 4? Não dá, né? Ele não pode ser dois números diferentes ao mesmo tempo. Então, não existe K que satisfaça essa equação. Então, eu concluo que eles não são paralelos. Vetores perpendiculares. A gente diz que dois vetores são perpendiculares se eles formam um ângulo de 90 graus entre si, também análogo a retas, né? Aqui a gente tem aquela história, os vetores podem não ter a mesma origem, mas a gente transpõe e aí a gente verifica se o ângulo é de 90 ou não, para dizer se é perpendicular ou não. Agora, vamos falar de um assunto novo, versor. O que é versor de um vetor? Vamos olhar para esses três vetores que estão aí desenhados. Os três, eles têm a mesma direção e o mesmo sentido, só não tem o mesmo módulo. Vamos dizer que esse vetor W, ele é unitário. O que é um vetor unitário? É um vetor que tem módulo igual a 1. A gente define o versor de um vetor não nulo como um vetor unitário que tem a mesma direção e sentido desse vetor. Ou seja, esse W, ele é o versor dos vetores U e também do vetor V. Então,
um vetor unitário, ele é versor de um monte de caras, de infinitos vetores, todos que têm a mesma direção e sentido que ele, ok? Inclusive, ele é versor dele mesmo, né? E aí vamos fazer uma atividade para a gente entender aqui essa história de versor. Vamos desenhar lá no plano os vetores 4, 3 e 4 quintos e 3 quintos. Então, deixa eu apagar esses aqui. Então, vou desenhar lá o 4, 3. Desenhou para mim. E o 4 quintos. 3 quintos. Desenhou para mim. Bom, tô percebendo que esses dois vetores, eles têm a mesma direção, né? Tá ali um em cima do outro. E também tem o mesmo sentido, mas tem módulos diferentes. Então, primeiras respostas da questão. Compare os vetores. Eles têm a mesma direção e sentido. E os módulos? Bom, os módulos eu vi que são diferentes, mas eu preciso calcular. Então, vou usar lá a minha formuleta de cálculo de módulo de um vetor, que vem lá do Teorema de Pitágoras. O módulo do vetor OI é igual a raiz quadrada da soma dos quadrados das coordenadas, que são, então, 4 e 3. Então, vai ficar 4 ao quadrado 16, mais 3 ao quadrado 9. 16 mais 9 dá 25, raiz de 25 dá 5. Achei o módulo do meu vetor OI. E o meu vetor OK? Faço a mesma coisa, raiz quadrada de 4 quintos ao quadrado mais 3 quintos ao quadrado. Isso dá 25 sobre 25, que dá 1. Raiz de 1 é 1. Achei o módulo do meu vetor OK. A letra B, ele pede como a gente pode obter o vetor OK a partir do OI. Bom, a gente está observando aqui que essas coordenadas desses vetores são meio parecidas, né? Ambos têm 4 e 3 aí nas coordenadas, só que o OK, ele tem esses mesmos números dividido por 5. Então, beleza, se eu pego o vetor OI e divido por 5, ou multiplico por 1/5, que dá no mesmo, eu obtenho as coordenadas do vetor OK. Bom, quem será esse 5? Eu quero saber uma maneira geral de encontrar. Então, a gente conclui que esse vetor OK, ele é o versor de OI, né? Já que ele tem a mesma direção, o mesmo sentido, e o módulo dele é 1. Ele é o versor. E a gente viu que a gente consegue obter esse cara dividindo o vetor OI pelo módulo dele, né? Esse 5 é exatamente o módulo do OI. Então, como será que eu encontro um versor de um vetor qualquer? Eu faço exatamente essa operação, né? A gente, então, multiplicou o vetor pelo inverso do módulo, dividiu o vetor pelo módulo. E isso funciona sempre, né? Sempre que eu pegar um vetor e dividir pelo módulo dele, eu encontro o seu versor. E a gente pode provar que esse cara tem módulo 1, né? É só calcular o módulo desse vetor aqui, V sobre o módulo de V, né? Isso é um vetor. Se eu calcular o módulo desse cara, isso vai dar 1. Podem tentar fazer isso. Tá, para que a gente aprende essa história de versor? Quando a gente estiver lá no nosso plano cartesiano, como é que a gente vai usar os nossos eixos x e y? Se a gente precisa de um vetor para representar esses eixos, uma ideia legal é usar vetores unitários, porque eles facilitam a nossa vida na hora de fazer conta, né? Eles têm módulo 1. E a gente escolhe, então, um vetor de módulo 1. A gente quer vetores na nossa posição canônica, com origem na origem, então uma boa escolha seria o vetor 1, 0 no eixo x e o vetor 0, 1 no eixo y, né? Reparem que os módulos desses vetores são iguais a 1. A gente pode calcular com a fórmula ou só verificar aqui, né? A distância deles para a origem é 1. E eles são tão importantes que eles recebem até esse nome, né? Essa letrinha aí, J aqui, são símbolos que a gente vai usar quando a gente quiser referenciar esses vetores. E eles são chamados de vetores da base canônica, né? Esses vetores, eles formam uma base que a gente chama de canônica para o nosso plano cartesiano. Que história é essa de base, né? Para que a gente vai usar isso?
Quando a gente fala, quando a gente aprende lá no comecinho da nossa vida escolar sobre números, né? A gente aprende que a gente usa o sistema decimal, que quando a gente fala de um número, a gente pode decompor ele em unidades, dezenas, centenas, lembra disso? Se eu falo no número lá 123, o que é isso? Isso é 3 vezes 10 elevado a zero, que é o 1, mais 2 vezes 10 elevado a 1, que é o 10, mais uma vez 10 ao quadrado, que é o 100. Isso é decompor um número em potências de 10. A gente consegue fazer isso. Eu poderia decompor também em potências de 2, 3 ou do número que eu quiser. E essas seriam outras bases. E a gente pode fazer a mesma coisa com vetores. Eu posso decompor um vetor como soma de múltiplos de vetores. Quais vetores? Os que eu quiser. Uma ideia legal é usar os vetores I e J, porque se eu uso esses vetores I e J para fazer uma decomposição, esses números pelos quais eu tenho que multiplicar os meus vetores são exatamente iguais às coordenadas do meu vetor. Vamos olhar isso com números para ficar mais claro. Eu quero escrever esse vetor 3, 4 como soma de múltiplos de alguns vetores. Primeiro, da base canônica, que são os vetores I e J, e depois como outros vetores. Então, como é que eu escrevo na base canônica? O que estava no slide anterior. Eu consigo escrever o vetor 3, 4 como 3 vezes o vetor I, que é 1, 0, mais 4 vezes o vetor J. Isso que está em preto é a resposta da questão. Isso que está em roxinho, claro, é só uma verificação. Realmente, se eu fizer essa continha aqui, 3 vezes 1, 0, mais 4 vezes 0, 1, eu volto lá para o meu vetor 1, então tá certinho. Essa é uma maneira de escrever o meu vetor 3, 4. Agora, como eu escrevo esse vetor como soma de múltiplos do vetor 1, 2 e 0, 2? Aí já fica mais difícil, né? Por que números eu tenho que multiplicar esses vetores para chegar no 3, 4? Sei lá. Não sei, então vou chamar de duas letrinhas para eu encontrar. Vou chamar de x e y, esses escalares pelos quais eu tenho que multiplicar os vetores. E aí eu vou fazer minha continha. Como é que eu faço, né, essa soma de múltiplos de vetores? Faço primeiro lá a minha multiplicação de escalar por vetor, lembrando da aula passada. Então fica lá x vezes 1, x vezes 2, e depois faço a mesma coisa com o outro. E aí eu obtenho dois vetores, depois eu somo, só somando as coordenadas. Eu tenho, então, uma igualdade de vetores. Dois vetores são iguais quando suas coordenadas são iguais. Preciso igualar as coordenadas. A primeira coordenada do primeiro é 3, tem que ser igual à primeira coordenada do segundo, que é x. Ótimo, já encontrei o valor de x, é 3. A segunda coordenada do primeiro é 4, tem que ser igual à segunda coordenada do segundo, que é 2x mais 2y. Bom, já conheço o valor de x, vou substituir aqui, então 2 vezes x vai dar 6, que é 2 vezes 3, e eu faço essa continha e encontro o valor de y, maravilha. Já obtive a resposta da minha questão. Eu consigo escrever o vetor 3, 4 como, então, o meu x, né, que é 3 vezes o vetor 1, 2, menos uma vez o vetor 0, 2. Beleza? E se a gente quiser verificar se a gente não errou nenhuma conta, o que a gente faz? Faço essa continha. Vou fazer lá 3 vezes 1, 3, menos 0, 3, beleza. 3 vezes 2, 6, menos 2, 4, beleza, tá certinho. E só para finalizar, só quero lembrar para vocês do Khan Academy que a gente tem indicado alguns vídeos de lá, e lá também tem um monte de atividades, né, exercícios para fazer, e alguns bem simples, como esse aqui, determina o vetor unitário desse vetor, ou seja, determina um versor desse vetor. Eu consigo responder isso usando símbolos matemáticos, né? Consigo aqui escrever frações, raízes, então não deixem de fazer.